começando aqui, e de forma extremamente objetiva e rápida, que são dados que eu estou apenas passando para vocês, sem nenhuma profundidade, mas é uma forma de dar um panorama geral para se chegar ao desiderato último que nós estamos a almejar, que é a adoção pelo nosso país de um diploma legal, de um código ambiental que possa realmente servir às nossas necessidades para a salvaguarda daquilo que nos resta ainda de um planeta bastante exaurido. Pois bem, a fase embrionária, ela se estendeu desde o descobrimento, estou repetindo, né, até o início da década de 80, e foi uma fase marcada assim por um verdadeiro obscurantismo. Veja, eu chamo de fase embrionária, mas vejam que gestação difícil, né? Foram quase 5 séculos, e nós tivemos como manifestações bastante claras dessa época, mais num período remoto, a legislação do reino, né? O Brasil, como colônia de Portugal, evidentemente acabou adotando a legislação reinol, não é? Composta fundamentalmente, os senhores devem se lembrar muito bem, das chamadas ordenações do reino, a começar por aquela que foi o primeiro código legal europeu, né? Elaborada com base no direito romano e no direito canônico, que foram as ordenações afonsinas do rei Afonso V, né? Que já tratava de forma, é claro, bastante incipiente, de algumas situações de dano ambiental, de danosidade ambiental, que careciam de o socorro da lei. Em seguida, nós tivemos as ordenações manuelinas de 1521, de El Rei Dom Manuel, não é? Que também trouxe, assim como as ordenações afonsinas de 1446, trouxe lá algumas disposições próprias para se tutelar através da lei o meio ambiente, como se fazia dentro da incipiência da época. Lembro-me, por exemplo, consultando aí os dados históricos dessa época, que nas ordenações manuelinas proibia-se, por exemplo, a venda de colmeia sem se cuidar da vida das abelhas, né? Tratava-se de coibir a prática maldosa contra animais, enfim, já haviam algumas disposições legais a respeito da degradação ambiental. E, finalmente, as ordenações filipinas de 1603, início, portanto, do século XVII, não é? Quando Portugal cai sob o domínio espanhol, né? Com Henrique III, chamado em Portugal, Filipe III, chamado em Portugal de Filipe II, e que, com o seu falecimento, seu filho de igual nome acaba editando as ordenações filipinas, que vigoraram em nosso país durante um período extremamente longo, né? As ordenações filipinas que pararam de vigorar em Portugal continuaram a viger no país até a edição do Código Bevilacqua. Devem se lembrar muito bem que o finado Código Civil Brasileiro, o Código Bevilacqua, tem uma disposição lá no finalzinho, o artigo 1807, onde se diz que ficavam revogados, dentre outros atos legislativos, as ordenações, que no caso eram as ordenações filipinas. É claro que essa legislação incipiente padeciam de uma implementação efetiva, mas eu não posso deixar de chamar a atenção da, vamos dizer assim, pertinência na época das ordenações filipinas, que tinham disposições ou comando extremamente, eu diria até atuais para o dia de hoje, disposições que poderiam ser ditas atuais. E eu me lembro que no livro quinto, o famoso livro quinto das ordenações filipinas, lá no título 88, parágrafo 7º, que se chama a atenção para a proibição de se lançar em qualquer época do ano, nos corpos d'água, ou seja, nos córregos, nos rios, coca, como se dizia na época, coca, cal, trovisco, tabasco ou algum outro material com que seu peixe mate.
Isso estava dito nas ordenações de 1603, né? Início, portanto, do século XVII. E essa disposição que não se deve, em qualquer época do ano, lançar nos corpos d'água esses venenos que podem matar os peixes, é uma disposição que está na lei dos crimes ambientais. Basta ler lá no artigo 33, só que com uma visão mais moderna, que o artigo diz que carrear efluente para os corpos d'água com o sacrifício da fauna ictiológica caracteriza um crime punível com detenção de 1 a 3 anos e ou multa, né? Então, alternativa ou cumulativamente com multa, por você jogar ou carrear efluentes que possam comprometer a fauna ictiológica. Isso estava previsto, portanto, lá nas ordenações filipinas, quando se dizia exatamente isto que eu acabei de repetir: pessoa alguma não lance nos rios, lagos e lagoas, em qualquer época do ano, coca-cal, trovisco, tabasco ou qualquer algum outro material com que seu peixe mate. Então, precisamos exatamente render homenagem a essa legislação que serviu de base inicial para a legislação ambiental brasileira. E, como eu disse, as ordenações, as últimas filipinas, foram revogadas oficialmente em 1906, com a entrada em vigor do Código Civil Bevilacqua, que acabou pela primeira vez constituindo-se num instrumento eminentemente tupiniquim a tratar da questão ambiental, só que sob um viés, como é próprio dos códigos de cidadania, né? Sob um aspecto individualístico, né? Sem essa conotação de entender o meio ambiente como um bem público, né? Como um patrimônio público a ser protegido para usufruto da coletividade. E após o Código Civil, começa então ainda nessa fase que eu chamo de embrionária, que é a primeira fase. Após o Código Civil, começa então a haver uma certa produção, ainda que de forma inorgânica e sistemática, de uma legislação realmente ou verdadeiramente brasileira. Eu me refiro aqui, tenho aqui esta anotação, e lembro de alguns diplomas meramente exemplificativos para verificar o quão importante foi o Código Civil começar a tratar da questão ambiental, ainda que sob o aspecto individualístico. Eu me lembro, por exemplo, do Código Florestal de 34, né? Eu estou falando em ordem cronológica, do Código Florestal de 34, né? Eu estou falando no Código de Águas de 34, na lei, decreto 24.643 de 34. Os senhores sabem melhor do que eu que este Código de Águas de 34, embora praticamente todo revogado pela novel Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, ele ainda tem uma parte inicial que ainda continua em vigor. Eu estou me referindo, por exemplo, ao Decreto-Lei 25 de 37, que cuidou da tutela do patrimônio cultural, que é um diploma legal que ainda está em vigência normal, né? Quem quer falar, por exemplo, na proteção do patrimônio cultural, em tombamento, tem que buscar a fonte nesse Decreto-Lei 25 de 1937. Eu estou me referindo, por exemplo, ao Código Penal de 1940, nosso código que foi editado na época pelo Decreto-Lei 2848 de 1940, que trouxe algumas disposições específicas para a tutela do meio ambiente, como quando se buscou tratar, por exemplo, do envenenamento ou corrupção de água potável, né? Envenenamento de água potável, quando se cuida lá dos tipos penais relacionados à tutela da saúde pública. Eu estou me referindo, por exemplo, à frutuosa época dos anos 60, já sob a égide do regime militar, em que nós experimentamos progressos muito importantes ainda nesta fase embrionária, como os exemplos que eu aqui trago do Código de Pesca, né, que é o Decreto-Lei 221 de 67, ou do Código de Mineração, Decreto-Lei 229, também de 67, ou na época, como se chamava, Código de Caça, né, a Lei 5.197 de 67,
né? Então, eu estou me referindo a diplomas legais supervenientes ao Código de 16 e que começaram ainda, que de forma sistemática, a dar um pouco mais de solidez para o nosso nascente direito ambiental. Em seguida, ao Código Civil de 16, não podemos deixar de fazer uma referência à Conferência de Estocolmo de 72. Vocês poderão perguntar, né, os queridos alunos poderão perguntar por quê? O que tem a ver a Conferência de Estocolmo com a legislação brasileira? Tem muito a ver. Tem muito a ver porque ela projetou reflexos muito importantes no fomento da legislação brasileira, né? Ela constituiu-se, eu diria, como que um ponto de partida do debate globalizado da questão ambiental, né? Eu me dirijo agora mais aos alunos só para lembrar que a Conferência de Estocolmo de 1972 nasceu já de uma preocupação com a chamada, hoje modernamente, pegada ecológica. Ou seja, a Suécia, preocupada já com a pressão que a população humana exercia sobre os bens da natureza, a Suécia busca a ONU e sugere que se organize um evento internacional para tratar exatamente dessa questão, ou seja, fundamentalmente da pressão ecológica que já se exercia naquela época, em 1972, sobre os bens da vida. E a ONU, acatando a sugestão da Suécia, organiza a primeira conferência mundial, né, a respeito da questão ambiental, e que foi realizada exatamente em Estocolmo, capital da Suécia, e que teve como principais resultados a criação do ainda hoje existente PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e que foi, por ocasião dessa conferência, que se aprovou a chamada Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, composta essa declaração de 26 princípios que orientaram a legislação dos povos do mundo civilizado, inclusive o Brasil, que teve na Conferência de Estocolmo uma fonte muito importante para a modernização da sua legislação. Então, os reflexos foram muito grandes e existe uma passagem muito importante, sempre lembrada, né, que o ministro que coordenou a comitiva brasileira à Conferência de Estocolmo, ele teria como que numa liderança do Brasil, englobando os países do terceiro mundo, ele teria cometido uma terrível gafe lá, que até hoje se repete unissonamente como talvez um mal que veio para o bem. Porque o ministro, na oportunidade, ante a proposta de se evitar a pressão sobre os recursos naturais, ou seja, em se diminuir o consumo, em se diminuir, vamos dizer assim, a questão da agressão ao meio ambiente, o Brasil se comportando como líder dos terceiro-mundistas, disse, não podemos aceitar que tenhamos, segundo a proposta de vocês, um crescimento singelo ou um crescimento zero. Vocês cresceram, se desenvolveram às custas da exploração dos seus recursos naturais e agora querem que nós, terceiro-mundistas, permaneçamos sempre e eternamente pobres, sem poder explorar os nossos recursos para podermos crescer e dar uma dignidade maior para a nossa população. Não acatamos a sugestão, porque a pior poluição, dizia o representante brasileiro, a pior poluição é a poluição da miséria. Ou por outra, dizia esse representante brasileiro, mais vale a industrialização suja do que a miséria limpa. Vinde a nós a poluição, ou seja, como que convidando os países a virem para o Brasil, instalar as suas indústrias, ainda que fossem sujas, para alavancarem o crescimento econômico do Brasil. Não deu outra como
seria de se esperar. Logo em seguida, ao término da conferência, começaram a aportar o país empreendimentos realmente não queridos na sua origem, com uma degradação ambiental impiedosa, o que forçou, logo em seguida, uma reação, uma inédita reação do nosso país a essa escalada da poluição, né, por conta daquela manifestação do líder do Brasil na Conferência de Estocolmo. E qual foi o reflexo, então, dessa postura? Foi a criação, logo em seguida, ou seja, em 1973, né, a criação da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, que teve, durante um longo período da sua vida, como seu baluarte, como seu capitão-mor, o grande ambientalista, finado professor Paulo Nogueira Neto, né, que foi um grande líder ambientalista, um verdadeiro guru de todos nós que militamos nessa área, né, porque foi através da SEMA e de diplomas legais que surgiram a partir dali, é que no Brasil conseguimos avançar numa nova consciência ambiental. Então, essa é a primeira fase que acaba por se findar apenas em 1981, quando eu digo tem início a segunda fase, que é a fase do nascimento do direito ambiental, que tem como marco eminente a institucionalização ou a instituição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente por meio da Lei 6938 de 81, né? E que foi o primeiro diploma legal a pensar não de forma pulverizada, de forma inorgânica ou a sistemática da questão ambiental, da questão da legislação ambiental, mas pensando-se num sistema, né? Foi então a Lei 6938 de 81, já dentro, portanto, do período ou do espírito contemporâneo, que inaugura uma fase que nós já podemos falar da fase da realidade da nossa política ambiental brasileira e da evolução do direito ambiental no Brasil. Esta Lei 6938 de 81, ela pretendeu romper, em primeiro lugar, com aquilo que era o estado da coisa durante aqueles 481 anos que a antecederam, romper com a atomização de normas e com aquela visão utilitarista que existia até então da questão do meio ambiente. Todos nós sabemos que, principalmente durante a vigência das ordenações filipinas, não se pensava no meio ambiente como um patrimônio público a ser protegido para bem da coletividade, não. Pensava-se no meio ambiente apenas como um bem para a satisfação dos interesses das elites que governavam, que nos dominavam, né? Sem esse pensamento holístico que hoje existe a respeito da questão. Então, a Lei 6938 teve como um dos seus primeiros méritos de romper com essa atomização de normas. Teve como outro mérito muito importante, e eu falo um pouquinho a respeito dessa lei, um pouquinho mais de forma detalhada, porque é a lei que está sendo objeto das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, das discussões da nossa querida Universidade de Caxias do Sul, da nossa não menos querida União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi esta lei que nos trouxe o conceito moderno de meio ambiente, conforme estampado lá no artigo 3º, inciso 1º, e também que estabeleceu no artigo 2º, inciso 1º, que o meio ambiente é patrimônio público a ser necessariamente protegido para usufruto da coletividade. E veja a importância desta disposição, patrimônio público a ser necessariamente protegido para bem da coletividade. É o que repetiu a Constituição Federal lá na frente, quando disse no artigo 225, na cabeça do artigo, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial
a sadia qualidade de vida, impondo-se à sociedade e ao próprio poder público o dever de preservar o meio ambiente, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Então, vejam a importância desta lei, que colaborou no enverdecimento da Constituição que foi promulgada em 1988. Olha a importância dessa definição já em 81, patrimônio público. Seja patrimônio público como quis a lei de 81, ou seja bem de uso comum do povo como quis a Constituição, o que importa é dizer que o meio ambiente não é exclusivo de ninguém, não é bem de titularidade, não é bem que subjetivamente nele se possa interferir por uma questão de titularidade, porque a titularidade do meio ambiente é difusa. Ela não é do Estado, não é de ninguém em particular, mas é da sociedade. Então, essas ideias começaram a surgir exatamente em 1981, com a Lei 6938 de 81, que teve também o mérito de aderir ao chamado Sistema da Responsabilidade Objetiva, ou sem culpa, nas demandas, sejam em nível judicial, seja em nível administrativo, para a defesa do meio ambiente. Você não discute mais culpa, você está sujeito a responder pelo dano que cometer, pura e simplesmente segundo as regras da responsabilidade objetiva. Né? É o que está escrito com todas as letras no artigo 14, parágrafo 1º da 6938 de 81, que diz que o dano ambiental deve ser ressarcido por meio de não só medidas administrativas, mas judiciais, que podem ser apresentadas pelo Ministério Público, né? Num contexto de uma responsabilidade que não demanda discussão de culpa. Basta a existência do dano e o nexo de conexão entre o dano e alguém, seja esse alguém uma pessoa física e jurídica, que emana daí o direito de reparar o dano. E foi a Lei 6938 de 81 que instituiu o primeiro sistema, né, que ele chamou de SISNAMA, ou Sistema Nacional do Meio Ambiente. O só fato de a Lei 6938 de 81 falar em política nacional e de instituir um sistema mostra que ela tinha um viés de código realmente. Ela queria tratar da questão não pulverizada, mas da questão de forma orgânica e sistematizada, criando, portanto, um sistema nacional de meio ambiente. E para não nos alongarmos, porque já vejo que o tempo do Burman já está se esgotando, e eu vou daqui a pouco entrar então no cheque especial, né? Vou entrar na sobrecarga das minhas horas, vou entrar no vermelho do meu tempo aí para falar mais um pouco. E dizer, afinal, que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente teve um papel muito importante como fonte indutora de outras políticas nacionais do meio ambiente. Porque foi com base nela que nós tivemos uma série de outras leis, e eu estou falando isto, às vezes, até com uma certa particularidade, para mostrar como é que a legislação brasileira foi se desenvolvendo, chegando a um ponto hoje de quase total insustentabilidade a desafiar um código. Mas eu lembro, por exemplo, que foi ela que induziu a edição da Lei 9433 de 97, que é a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, e as subsequentes, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei da Política Urbana, através da Lei 10.257 de 2001, a Lei da Política Nacional da Biodiversidade, a Lei da Política Nacional do Saneamento Básico, hoje revigorada pela Lei 14.026 do ano passado, a Política do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? A Lei 12.187 de 2009, que tratou da mudança do clima, das mudanças climáticas, né? A Lei dos Resíduos Sólidos, a 12.305 de 2010, o Decreto 7.747 de 2012, que tratou da gestão territorial e ambiental de terras indígenas,
Me refiro ao Estatuto da Metrópole, mais recentemente, ou seja, a Lei 13.089 de 2015, e mais recentemente ainda, a Lei Nacional do Pagamento por Serviços Ambientais, editada com fulcro na Lei 14.119 de 2021, a respeito da qual Leonardo Pape, nosso querido amigo lá da UBA, vai falar hoje, logo no início da tarde. Então, eu estou me referindo a isso para dizer que a Lei 693881 figurou como que um guarda-chuva de um incontável número de diplomas legais da maior importância para o desenvolvimento do nosso direito ambiental. E me referiria ainda, dentro dessa fase que chamamos de nascimento ou de um desenvolvimento sistemático do direito ambiental, da lei subsequente de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 1985, dentro, portanto, desse espírito que eu chamo de contemporâneo e dentro desse espírito que eu chamo do nascimento do direito ambiental. Porque se a Lei 693881 deu as bases do direito material, a Lei 7.345, editada a seguir, deu as bases fundamentalmente instrumentais ou processuais, com a criação entre nós, por exemplo, de um instrumento extraprocessual da maior importância, que é o inquérito civil, ou a criação da possibilidade dos chamados compromissos de ajustamento de conduta, este já inserido na lei de 85 por meio do Código de Defesa do Consumidor. Estou falando numa ação civil pública que ficou disciplinada de forma adequada a possibilitar ao Poder Judiciário a conferir liminares sem a oitiva da parte contrária para evitar um dano ambiental mais expressivo e visando sempre a integral reparação do dano. Enfim, para nós advogados, eu diria que essa fase do nascimento, composta fundamentalmente por esses dois diplomas legais, um de cunho material e outro de cunho instrumental, essas leis induziram a nova onda do advogado especialista, né? Até então, antes da Lei da Ação Civil Pública, praticamente não se falava num advogado ambientalista ou especializado em direito ambiental. Foram esses diplomas legais que realmente induziram essa nova e salutar onda do advogado especialista em direito ambiental. Entro agora, e já me preocupo com o meu tempo, na terceira fase, que é a fase que chamamos de fase da maturidade, que ocorre a partir de 88, né, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Então, esse período é chamado como fase da maturidade ou fase da constitucionalização. Nessa fase, uma nova perspectiva se abre ao meio ambiente que deixa de ser considerado como um bem jurídico por acidente, ou seja, per accidens, como se fala, não é? Ou seja, casual, por uma razão extrínseca, e é elevado, esse bem ambiental é elevado à categoria de um bem jurídico per se, ou seja, dotado de um valor intrínseco e com autonomia em relação aos outros bens protegidos pela ordem jurídica, como é o caso da saúde humana ou inerente à pessoa. Então, marcaram fundamentalmente esta fase, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, a Constituição de 88, claro, estamos falando em constitucionalização, e aqui uma informação que é muito importante dizer. As outras constituições que tivemos no país, todas elas estão adstritas ao período da primeira fase, ou seja, ao período da elucubração do direito ambiental, né? Da gestação, ou a fase embrionária, porque nós tivemos a Constituição Imperial de 1824, tivemos a Republicana de 1891, tivemos depois a de 1934, depois a do Estado Novo de 37, depois a de 67, a emenda de 69, para, afinal, termos a de 88, ou seja, a última Constituição que nós tivemos foi a de 69, portanto, anterior à lei todas anteriores à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E vejam
que nenhuma delas, ou seja, daquelas 7 constituições, uma vez sequer se referiu à locução meio ambiente, como a dizer que naquela época embrionária não era importante para o legislador constituinte a questão ambiental, a ponto de ele não se referir expressamente, e apenas, às vezes, de forma indireta, quando se falava em tutela, por exemplo, de saúde pública e meio ambiente, está intrinsecamente relacionado, é claro, com saúde pública. Mas foi a Constituição de 88 que, de forma revolucionária, e não é por outra razão que é chamada de Constituição Verde, que vem e tem um capítulo, todo ele, que é o capítulo 6º, do título 8º, dirigido à ordem social, dedicado este capítulo inteiramente à questão ambiental, né? Trazendo, vamos dizer assim, muitas lições auridas lá da Lei 6938 de 81, né? E que foi, portanto, a Constituição de 88, o marco da terceira fase, ou o marco da maturidade, e que deu para o nosso país, e que deu para o direito ambiental a pecha, ou o cognome de um direito especializado, ou seja, de um direito maduro, de um direito adulto. Na linha da Constituição de 88, nós organizamos, de forma muito competente aqui no país, uma outra conferência para celebrar os 20 anos de Estocolmo, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, que foi a conhecida Rio 92, ou ECO 92, não é? E que foi o evento, a Rio 92, não é? Que oficializou, vamos dizer assim, a expressão desenvolvimento sustentável, não é? Dela brotando diversos diplomas que se tornaram paradigmas para os processos decisórios na área ambiental. E eu me refiro aqui dos avanços que nos trouxe a Conferência de 92, me lembro da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, composta por 27 princípios que instrumentalizam, basicamente, o direito ambiental, não só brasileiro, mas o direito ambiental internacional. Eu estou me referindo a um outro progresso, que foi o da institucionalização da Agenda 21, que foi um compromisso dos países presentes naquele mega evento de traçar as diretrizes para a virada do milênio, daí Agenda 21. E todos devem se lembrar que na Agenda 21 havia todo um capítulo, que é o 39, dedicado ao acoroçoamento, ou seja, ao incentivo que se procurava dar à legislação ambiental, dizendo, repito, no capítulo 39, a Agenda 21, que os povos civilizados deviam legislar de forma eficaz para a proteção das vítimas da poluição e do meio ambiente, editando leis, vamos dizer assim, eficazes, na linha que depois o Papa Francisco vem a ratificar na sua encíclica Laudato Si, dizendo que uma das maneiras, uma das formas de você instrumentalizar uma reação jurídica adequada às degradações do meio ambiente é por meio da institucionalização de um sistema ou de um microsistema jurídico eficaz, eficiente para a defesa ambiental. Me refiro ainda aos progressos trazidos pela Conferência de 92, a Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas. Todos nós sabemos que quando se fala em florestas, é uma situação muito difícil de se discutir, a ponto de lembrarem que o nosso Código Florestal de hoje, ele, para ser aprovado, demandou quase 2 décadas de discussão. E não seria numa conferência dessa que se traçariam regras adequadas, mas, quando muito, conseguiram estabelecer alguns princípios dizendo que os países tinham uma soberania sobre suas florestas, como tratar das suas florestas, mas que todos deviam estar imbuídos deste sentimento de proteção à nossa cobertura vegetal. Me refiro ainda a um outro grande diploma legal,
de cunho internacional ou supranacional que emanou da Conferência de 92, foi a Convenção da Diversidade Biológica, não é? Que agora, no final do ano, vai ter uma discussão bastante profunda, né? Quando estará lá em Kunming, na China, sendo realizada a 15ª Conferência das Partes. E, finalmente, para não me alongar dos progressos projetados pela Rio 92, eu me lembro da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, que hoje é um dos pontos mais importantes da sobrevivência da própria espécie humana, não é? A ser discutida agora na COP de Glasgow, lá na Escócia, que é a COP 25. Mas todas essas conferências, todos esses pontos eminentes do avanço da legislação ambiental vão trazendo diplomas legais que vão se multiplicando e que vão tornando quase que impossível um domínio completo do sistema jurídico ambiental. E para encerrar o progresso desta questão, desta fase que eu chamo de maturidade, eu lembraria da Lei dos Crimes Ambientais, né? Que na sequência vem a ser editada em 1998, mais precisamente dia 12 de fevereiro de 1998, e que traz uma série de avanços e que cerca o poluidor, né? Fecha o cerco contra o poluidor, porque nós já tínhamos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, fechando o cerco com as questões de ordem material. Nós tínhamos a Lei 7347, fechando o cerco com as questões de ordem instrumental ou processual. E agora, no aspecto penal, a Lei 9.695/98, chamando à responsabilidade, chamando ao banco dos réus o verdadeiro delinquente ecológico, que até então, durante todo esse tempo de vigência do direito brasileiro, só punia o pé de chinelo, só punia o cidadão individualmente considerado, mas não punia o verdadeiro delinquente ambiental, que não é o quitandeiro da esquina, não é o pobretão, o verdadeiro poluidor, o verdadeiro destruidor dos bens da vida são os grandes conglomerados econômicos, os grandes potentados industriais, quando não o próprio Estado, com suas obras muitas vezes megalomaníacas, que fazem com que estruturas levem nada a lugar nenhum, enfim, que desalojam comunidades inteiras de empreendimentos que são extremamente importantes para a sociedade, possibilitando a desconsideração da pessoa jurídica, não é? Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for óbice à recuperação do meio ambiente, desconsidera-se a responsabilidade da pessoa jurídica, dando assim ensejo a fortalecer essa questão que já vinha sendo disciplinada pelo Código Civil, que é aquele ligado à desconsideração da personalidade jurídica. E, finalmente, quando digo em fechou o cerco, porque instituiu, por meio do capítulo 6, que era formada de vários capítulos, uma disciplina da responsabilidade administrativa. Daí eu dizer sempre que a Lei 9.605, que nós chamamos de Lei dos Crimes Ambientais, na verdade não é uma lei eminentemente de cunho penalista ou de cunho penal. É uma lei de cunho híbrido, na medida em que trata da matéria penal, sim, com um desenho dos tipos penais mais importantes, mas que traz também todo um capítulo dedicado à responsabilidade administrativa e que está hoje regulamentada pelo Decreto 6.514 de 2008, que sucedeu ao primeiro regulamento da lei, que foi o Decreto 3.179 de 1999.